Ai, pessoas, tudo bem? Eu espero que sim. Já tô maquiada aqui porque eu sou ao contrário. Eu faço a intro do canal depois de fazer o vídeo pro canal. Hoje eu quero contar a história de uma seguidora que ela não quis dar o nome dela. Eu sei o nome dela, mas ela não quis dar o nome dela porque essa história acabou muito mal. E se alguém souber que ela contou essa história pra mim, vai acabar super mal ainda. Então, gente, espero que vocês gostam. Deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha com os amigos se você achou essa história muito doida, porque eu realmente achei muito doida. E ela é um pouco mais leve do que a anterior. Então, sim, é motivo para dar risada dessa história, porque ela disse que ela lembra dessa história e até ela mesma conta. Lembrando que a história não é minha madrasta tá até aqui em casa ainda. Mas eu tô contando como se ela fosse minha pra dar mais um drama no local. Gostaram da minha make? Eu usei os produtos da SP Colors. Tô deixando o Insta deles aqui na descrição pra vocês estar acompanhando aqui as promoções, os lançamentos deles. Inclusive essa paleta show aqui que eu fiz na minha sombra platinada. Tá super maravilhoso. Então bora pro vídeo sem demais delongas. Já tô até com o negócio aqui na cara, né? Então tá, deixa eu fazer intro depois. Hoje eu vou contar a história de uma seguidora que ela pediu pra mim não revelar o nome. Tantos momentos pra esse caminhão passar e ele vai passar logo agora. Então, assim, a história é um pouco bem polêmica e bem engraçada, gente. E hoje eu vou decidir contar como se ela fosse minha, porque eu decidi, né? Então vamos pro vídeo, espero que vocês vejam. Já tô até com um negócio aqui na cara. Bom, pra começar, quando meus pais tinham 16, 17 anos, eles me tiveram. Então, o pai da minha mãe obrigaram eles a casarem. Como a minha mãe era menor de idade, eles tiveram que esperar minha mãe completar 18 anos de idade para eles poderem casarem no papel. Caso contrário, meu avô, na verdade, teria que assinar uma autorização para eles casarem. E meu avô era super contra, ele só queria que eles morassem juntos, não queria que eles casassem. Porque futuramente a minha mãe era para casar com um homem bem rico. Mas claramente ela desistiu porque ela começou a gostar profundamente do meu pai e tal. E aí eles decidiram ficar juntos para me criar. Uma coisa que deu muito errado porque desde o início eles nunca deram certo. Minha mãe, como ela era muito jovem e eu era a primeira filha dela, ela pensou que, tipo, meu pai era a alma gêmea dela e meu pai era bem frio e calculista no início. Segundo as histórias, né? É o que meu avô conta pra mim. Não sei. Às vezes ele conta isso pra mim porque ele nunca gostou do meu pai pelo fato dele ter engravidado da minha mãe aos 17 anos. Segundo meu avô, a faculdade da minha mãe já tava paga. A casa que a minha mãe iria morar, né, era do meu avô já, então já tava tudo organizado para ela ir para a cidade que ela ia fazer faculdade de pedagogia, porque o pai dela era diretor e dono de uma escola particular da cidade que minha mãe morava de primeira, então esse era o futuro dela. Bom, claramente a minha mãe fez faculdade depois que ela me teve, mas ela teve que esperar ela completar 20 anos pra mim, né? Dá tempo dela me criar um pouquinho, ser um pouquinho mais presente. E aí ela seguiu para fazer faculdade com 20 anos de idade. Claro, 2 anos atrasada, né? Mas ainda deu tempo, porque ela era muito jovem, dava tempo dela terminar a faculdade antes dos 30 e seguir com a carreira de professora dela. Claramente eu tive o azar de ter a minha mãe como professora em algumas disciplinas, como ciências e português. Vocês devem estar perguntando onde é que essa madrasta louca que tentou me matar entra na história. Ela era uma colega de trabalho do meu pai, porque meu pai trabalhava, ele era dono, né, com um tempo mais velho. Meu pai e minha mãe já estavam completando uns 10 anos de casados, que foi quando eu nasci, né? Eu já tinha uns 10 anos e minha mãe descobriu que meu pai estava tendo um caso com uma colega de trabalho. Então, claramente, a minha mãe quis se divorciar, mas meu pai pediu para eles ficarem juntos por mais um tempo por mim.
que foi um pouquinho estranho, porque a minha mãe sempre disse que filho não segura homem. E ela acabou, né, sendo segurada pelo meu pai por causa de filhos. Meu pai usou eu como desculpa para segurar minha mãe por mais um tempo e enrolar ela por mais um tempo. Acontece que meu pai não amava minha mãe mais há muito tempo. Eu acho que ele nunca amou. Então, ele começou a trair ela com essa garota. E aí, deu que ele começou a trair ela, só que pra não ficar feio perante o pai da minha mãe, porque meu avô é super protetor com a minha mãe e bem perigoso, ele decidiu esperar eu completar pelo menos uns 15 anos para eles se separarem. Ou seja, minha mãe teria que aguentar mais uns 5 anos o meu pai traindo ela dentro de casa, na cara dura. Então, a minha mãe combinou com eles que eles só morariam na mesma casa, mas não teriam nenhum tipo de relacionamento. E eu acabei de perceber que a minha maquiagem na câmera tá ficando muito clara, mas, tipo, tá em tom normal aqui na câmera, por causa da tonalidade que eu decidi gravar aqui na minha cama hoje. Voltando pra história, né? Então, a minha mãe disse que cada um deles teria um relacionamento separado, só morariam na mesma casa por mim. Mas eles manteriam tudo em evidência pra não me magoar e nem eu acabar descobrindo contando pro meu avô. Porque se meu avô desconfiasse de alguma coisa, na certa meu pai já estaria no túmulo há muito tempo. Claramente, como eu sempre fui uma criança bem esperta, eu desconfiei de tudo no início, porque eu percebi que eles não iam mais pra festa de família juntos, meu pai não levava ela pros eventos de família, e meu pai sempre chegava em casa com uma moça e ela saía tarde da noite do escritório dela, dando risada e super embriagada, porque eles entravam lá pra dentro, abriam sempre uma garrafa de vinho por noite e vocês sabem, né? Eu escutava barulhos, muito barulhos mesmo, porque o escritório era em cima do meu quarto. Então, como a minha casa era de 2 andares, dava sempre pra escutar, porque o forro era bem fino. Enquanto a minha mãe quase nunca parava em casa, eu fui criada por babás praticamente, dos meus 10 a 15 anos. Eu fui criada na presença de babás, porque meu pai trabalhava muito e o tempo que eles ficavam em casa, o meu pai estava ocupado com essa colega de trabalho e a minha mãe conversando no telefone. O dia que eu descobri que eles relativamente não estavam mais juntos, que eu vi a minha mãe dando match em um cara no Tinder. Claramente aquilo não era normal para duas pessoas que eram casadas. Meu pai chegando todo dia durante 2 anos com uma garota, sempre a mesma garota. A garota nunca falava comigo, nunca mesmo. Vou espalhar aqui com o dedo, porque, né? A garota nunca falou comigo, nunca trocou uma palavra comigo, porque meu pai, eu escutei uma vez meu pai falando pra ela não falar comigo por enquanto, deixar tudo no meu tempo. Quando eu descobrisse, né, quando eles contassem pra mim, ele falava, né? Como eu sou uma garota muito esperta, não precisou de ninguém contar. Eu mesma descobri sozinha. Então, eu uma vez perguntei pros meus pais, perguntei pra eles o porquê. Eu vou pegar o espelho aqui, tô nem aí. Por que que eles estavam tão estranhos um com o outro, a minha mãe usando um aplicativo de namoro, sendo que tinha meu pai, o meu pai sempre levando uma moça estranha pra dentro de casa e a minha mãe via e não falava nada. Meu pai sempre ficava trancado até tarde da noite com essa moça dentro do escritório. Minha mãe chegava muito tarde, conversava com outros caras por telefone e era bem estranho e não tinha como isso ser um relacionamento saudável. Eles usaram a desculpa do relacionamento deles serem um relacionamento aberto e me fizeram prometer não contar pro meu avô. Claramente eu prometi, né? Porque eu não queria meu pai morto e nem a minha mãe deserdada, né? Porque meu avô era muito, muito, muito poderoso mesmo. Então, eu não queria ver nenhum dos dois magoados e nem machucados, porque com certeza meu avô culparia minha mãe por não dar o suficiente, porque meu avô, que coisa, meu avô bem machista, né? Então eu prometi que não contaria nada pro bem deles, né? Eu sou uma criança muito, muito inteligente, fiz de tudo pra guardar esse segredo, mas não foi guardado por muito tempo. Porque logo, logo
eles se separaram oficialmente. Cada um foi pro seu canto. O meu avô descobriu e acabou que ele não fez nada porque ele já estava torcendo para isso acontecer. Tanto que foi o meu avô que indicou essa amante pro meu pai. Não era bem no caso dela serem amante. Meu pai que indicou ela, meu avô que indicou ela pro meu pai contratar ela pra empresa. E como ela é bem atraente mesmo, que faz até a mulher ter dúvida da sua sexualidade, acabou que deu nisso, né? Então, o meu pai foi morar com essa garota, que era bem nova, ela tinha uns 25 anos. E meu pai tinha idade, claramente, para ser pai dela. E meu pai também. Então, claramente, ela tinha idade para ser a minha irmã. A minha mãe ficou solteira por um tempo, mas aí ela casou com um professor lá da escola, da minha escola, um professor meu, e eu gostava muito desse professor. Então, com o meu padrasto de logo, de cara, eu já me dei super bem. Já com a minha madrasta, como eu não frequentava muito a casa do meu pai, não se bem dizer que eu não me dava muito bem com ela, porque às vezes que eu ia na casa do meu pai, ela não tava. Geralmente ela tava no salão, fazendo compras, ou tava em restaurantes chiques, mas meu pai e eu com babá na casa dele. Fiquei, tudo começa a ficar estranho quando a minha mãe falou, pediu pro meu pai se eu podia ficar alguns dias na casa deles, porque ela e meu padrasto iriam viajar, né? Eu vou dizer meu professor, porque ele sempre foi meu professor e nunca deixou de ser. E como tava em meio de aulas, eu não poderia viajar com eles, pro grande azar. Não poderia viajar com eles porque eu tava em meio de aulas e eu já tinha recebido falta demais por causa do processo de separação, né? Tudo coisa, psicólogo, médico, um monte de coisa, porque eu sempre fui uma garota bem, que sempre frequentava o médico. Mas se fosse atestados, eu sempre faltava muito. Então, claro que meu pai topou, né? Óbvio. Só que aí começou a ficar estranho quando eu percebi que a minha madrasta saía muito de casa. Muito de casa mesmo. Eu não falei nada por causa que, tipo, foi, sabe? Tinha acabado de sair de uma separação de pais, eu não queria ver meu pai deprimido de novo, né? E eles já se conheciam há bastante tempo, eles ficaram num romance dentro da casa da minha mãe por 2 longos anos. Então, o trato dos meus pais de se separarem quando eu fizesse apenas 15 anos tinha ido por água abaixo, né? Porque eu não tinha completado nem 13 anos ainda quando eles tinham se separado. E aí, eu reparando que essa garota saía muito, muito mesmo. Eu achei que ela saía com as amigas dela, porque eu sempre perguntava onde ela ia e ela sempre dava essa desculpa. Sair com as minhas amigas, sair com as minhas amigas. Então, eu nem questionei pro meu pai o porquê que ela saía tantas vezes no dia assim, demorava tanto pra chegar. Só que uma vez eu peguei ela conversando no telefone, eu, a louca das espionagens, né, desconfiei de tudo na hora. Ela tava falando que meu pai iria viajar na manhã seguinte e essa pessoa poderia passar o dia lá em casa. Aí, essa mesma pessoa perguntou quanto a mim, né? Porque eu tava hospedada na casa do meu pai, não tinha como ela despachar pra casa da minha mãe. Então foi aí quando ela falou, eu coloco um remedinho no café da manhã dela, porque ela ainda tem que estar acordada de manhã pra ver o pai dela saindo, né? Porque senão o pai dela vai desconfiar. Ou seja, ela iria me drogar pra mim ficar 24 horas dormindo pra ela poder fazer o sei lá o que dentro da casa do meu pai. Como eu sou muito fã de filme de terror, na hora eu fiquei tipo, meu Deus, essa louca lunática vai me matar. Essa louca, ela vai me matar, ela vai me drogar. E tipo, eu fiquei acordada a noite todinha, então provavelmente no outro dia eu quase não ia conseguir ficar acordada. Então, o grande dia esperado chegou. E claramente eu não tomei o café da manhã daquela louca, né? Então, eu esperava que ela iria colocar assim, na escondida. Mas ela pegou um pote de comprimido e colocou o comprimido. Ela colocou o comprimido na minha boca, falou bem assim, na frente do meu pai. E aí ela passou mal a noite toda, tals. E aí eu dei esse remédio pra ela, adiantou, pra ela não passar mal. Eu vou dar esse outro remedinho aqui pra ela pra ver se corta o enjoo. E eu fiquei tipo, que? Eu não tô passando mal, eu não tô passando mal. E aí, meu pai falou assim, acho melhor você tomar o remédio mesmo pra não dar trabalho pra babá, tal. Falei, que babá? Ela não vai ficar em casa? Ela falou assim, não, eu tô indo ver a minha mãe, sei o quê. E aí ele inventou uma desculpa pra que meu pai acreditasse que ela não ficaria em casa no dia. E aí ele ligou pra babá, falou pra babá ir. E aí eu só dei tchau. Claramente eu fingi ter tomado o remédio, porque eu sou muito esperta.
E aí foi quando tudo começou. 15 minutos depois de ter saído, ela tava agindo normal até a babá chegar. Quando a babá chegou, ela dispensou a babá e falou que houve um engano. E a babá até falou que iria ligar então pro meu pai para avisar que ela não iria trabalhar. Minha madrasta falou para deixar que ela avisasse. Aí ela ligou pro meu pai, falou pro meu pai que o voo dela tinha cancelado e ela ia ficar em casa no dia comigo. Aí ela falou que ia aproveitar e se turmar comigo. E aí, claramente, ela perguntou se eu tava com sono. E aí, pra não surgir muita desconfiança, eu falei, nossa, eu tô caindo de sono. Ela arrumou a cama pra mim dormir e eu fiquei lá fingindo que tava dormindo, paralisada, esperando ela tentar me matar. Porque na minha cabeça ela tinha contratado um assassino pra me matar, porque eu nunca fui com a cara dela, nunca apoiei o casamento dela com meu pai. E aí, falei. E aí eu deitada na cama, esperando ela chamar alguém pra me matar, claramente, porque eu já esperava de tudo daquela louca. Eu escuto uma voz familiar chegando pela porta. E aí eu fui futricar, desci a escada sorrateiramente e o que eu vi vocês não acreditaram. E aí eu desci da escada calmamente, quase tropeçando. E quando eu cheguei lá, eu me deparei com a última pessoa que eu esperava. Meu avô. Sim, o pai da minha mãe, que não queria que ela casasse quando eles me tiveram. Sim, o pai da minha mãe, que indicou aquela garota de 25 anos para trabalhar na empresa do meu pai. Sim, meu avô, que era totalmente religioso e era contra esse negócio de adultério. Só para deixar claro, a minha avó ainda é viva e eles ainda estavam casados, porque na igreja dele não permitia divórcio. Mas não era como aquele de casamento do meu pai e da minha mãe, tipo, cada um pro seu canto, cada um fazendo o que quer. Era um casamento normal, bom, pelo menos na minha frente, né? Na frente dos parentes, amigos e etc. E, gente, eu entrei em choque, eu dei um grito, eu gritei, vô! E aí, quando ele olhou pra minha cara e falou assim, você disse que ia dar um jeito, que ia dar remédio pra ela. E aí, foi quando ela ligou o micro-ondas, ligou o botijão de gás, ligou tudo. Jogou óleo no chão, puxou meu avô pra fora de casa e tacou fogo dentro da casa. Como eu tava na escada, era o último lugar que ia pegar fogo. Então eu pulei pela janela do meu quarto, que o meu quarto era bem na frente da escada, e acabei quebrando um braço. E aí a babá ligou pro meu pai, porque ela ainda tava no local da casa. Ela tinha ido lá na garagem, porque a garagem era bem afastada da casa, pegar não sei o que. E aí não deu, tipo, a idiota da minha madrasta, ela não tinha esperado nem 5 minutos pra deixar meu avô entrar. E aí a babá, que já ainda tava lá no recinto da casa, ela ligou pro meu pai na hora, ligou pra polícia. E na hora que meu pai viu, ela tentou usar a desculpa que eu tinha tacado fogo na casa, quando eu vi o meu avô conversando com ela sobre mim, porque o meu avô tinha ido me buscar pra ir no shopping. Resumindo, meu pai até hoje tá casado com ela. Eu passei 2 anos no centro de terapia intensiva para menores. O meu avô ainda tá casado com a minha avó. E a minha mãe ainda tá casada com o meu professor. E o único casamento que eu tô feliz que tenha durado é o da minha mãe com o meu professor, porque é realmente o que eles querem. E a minha madrasta abriu uma queixa contra mim de medida protetiva. Eu não posso chegar a mais de 15 metros dela. Ou seja, meu pai tem que me ver sem ela e eu não posso ir na casa do meu pai. Espero que vocês tenham gostado.